Marília, espera um pouquinho. Olá, estamos aqui mais uma vez com você no canal O que Rola na Geronto, sempre trazendo assuntos de interesse da população idosa, de quem trabalha com envelhecimento, gerontologia, longevidade, enfim. O canal O que Rola com a Geronto tem o compromisso de manter você atualizado das coisas que estão acontecendo, que estão rolando na Geronto. Seja bem-vindo, bem-vinda, e vamos ao assunto que nos motivou a pautar nessa data. Nós localizamos que nós estamos no mês de junho, hoje é dia 12 de junho, por isso que nós vamos chamar a atenção para a data, porque no dia 15 de junho, meio do mês, nós teremos o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Uma data super importante, já entrou na agenda do envelhecimento brasileiro, está na agenda do envelhecimento mundial, e essa data foi criada em 2006 com o objetivo de chamar a atenção da sociedade, do Estado, da família, do segmento idoso, para as mais diversas formas de violência que as pessoas idosas sofrem. Portanto, vamos falar de violência. E eu sempre digo que violência não é singular, ela é plural. Nós vamos falar de violências contra a pessoa idosa. Para falar do assunto, nós temos a honra, o prazer de ter conosco a doutora Monize Marques. Tivemos o prazer de conhecê-la recentemente e já ficamos sua fã, viu, Monize? Pelo compromisso que você tem com a causa, com o trabalho, e você é muito bem-vinda. A doutora Monize é juíza de direito, coordenadora da Central Judicial do Idoso e do 2º Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Portanto, ela está lá em Brasília falando conosco aqui, não é? E, além disso, é coordenadora do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça para implantação da Política Nacional de Atenção à Pessoa Idosa no âmbito do Judiciário. Olha que coisa super importante. Além disso, desses predicados, dessas designações que ela tem, ela é especialista em Direito Processual Civil e mestre em Gerontologia. É membro fundadora do Instituto Parentalidade Prateada, autora de artigos sobre direitos do idoso e envelhecimento. Portanto, uma pessoa que tem o compromisso de trabalho com a causa, não é, da pessoa idosa do envelhecimento. E para começar a nossa conversa, Monize, eu vou te dar essa primeira oportunidade para você fazer a saudação e depois a gente já entra na primeira pergunta, tá? Seja muito bem-vinda. Marília, é uma honra para mim estar aqui. Eu acompanho o grupo, acompanho as gravações. Fiquei muito satisfeita de ter a oportunidade de sentar na mesa com pessoas que são referências para mim. E quero dizer assim que essa data não é para ser comemorada, né? O Dia Mundial da Violência não é para ser comemorado, mas ele é muito importante para nós que estamos na área, para a gente poder trazer à luz um tema que é normalizado na sociedade. Ainda é uma violência aceita, uma violência normalizada, às vezes até que é compreendida como uma brincadeira. Então, assim, é uma data importante para nós, e a gente não pode perder a oportunidade de trazer essa reflexão para a sociedade. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Muito bom, viu? Olha, eu estou vendo que você está com uma jaqueta, uma blusa lilás, não é? Já sei, é porque o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa chama-nos a atenção para a cor lilás a roxo. Aliás, seu batom também está maravilhosa aí, viu? Bom, obrigada. Ei, você falou muito bem da importância do tema. Violência contra a pessoa idosa, essa data não é para comemorar, mas é para conscientizar, para chamar a atenção da sociedade sobre as mais diversas formas de violência
que a pessoa idosa sofre. E nós sabemos que a violência contra a pessoa idosa acontece dentro de casa, ela acontece nas relações familiares, ela é doméstica, conquanto não aconteça fora desse espaço, mas a maioria das estatísticas que nós temos relatam que isso acontece dentro de casa. E como você é uma juíza de direito, trabalha especialmente com este assunto, antes de aprofundarmos essa prática profissional sua, nós queríamos que você definisse para a gente o que é mediação de conflitos. E mediação de conflitos resolve situações de violência contra a pessoa idosa? Marília, essa é uma pergunta super interessante, porque parece contraditório a gente querer promover um espaço de diálogo onde a gente potencialmente enxerga um local de crime, né? Mas nós identificamos através das estatísticas que, como você disse, a violência contra a pessoa idosa ela está praticamente inserida no contexto doméstico. E a resposta tradicional do judiciário de afastamento do agressor ou de repressão por meio de uma intervenção do direito penal, nem sempre é a que vai trazer a solução para essas circunstâncias. Então, a Central Judicial do Idoso, que eu coordeno desde 2012, implementou a partir de 2014 a mediação como uma forma preliminar, inicial, de estabelecimento de um contato com famílias que se encontram em situação de risco. Então, a família que é convidada para participar conosco da mediação, ela recebe como um conceito da mediação, de que a gente estaria abrindo um espaço de diálogo, um espaço neutro, que é controlado, né, entre aspas, coordenado por um mediador devidamente formado, em que ele vai identificando os reais interesses, fazendo a tradução daquela linguagem agressiva, que muitas vezes só reflete uma carência que não foi atendida, para que a família, conscientizando disso, consiga estabelecer uma melhor abordagem para a solução daquele conflito. Então, a Central identificou a mediação como uma ferramenta adequada de intervenção no estágio pré-violência. Algumas famílias, elas já demonstram uma disfuncionalidade, uma situação conflituosa que não se encaixaria numa perspectiva de punição do Estado, mas que fatalmente vão chegar a essa situação, deixando o idoso fragilizado. Então, é nesse momento que a gente faz a intervenção. Os resultados, eles são muito promissores, e a cada ano, desde 2014, a gente tem percebido o interesse maior da população para essa ferramenta de autocomposição. Então, nesse espaço, a família é conduzida de uma forma segura a manifestar os seus interesses, e as eventuais soluções que são encontradas são a partir da própria narrativa das pessoas envolvidas na mediação. Doutora Monice, muito prazer, não a conhecia e já com a sua primeira intervenção, já fiquei seu fã, porque tem uma fala boa, clara e explica de forma suficientemente objetiva o tema de hoje, um tema tão importante, num mês tão importante, que é este que a gente tem de pensar, né, em como combater a violência contra as pessoas idosas. E eu até entendi já a primeira fala sua, o que é mediação, mas eu gostaria, como tem muita gente, inclusive muitos idosos que nos seguem, eu gostaria que... Posso chamá-la de você e não de doutora? Claro, por favor. Okay. Como é que é esse trabalho exato, assim, para até se puder dar alguma medida prática de como é? Você falou, chama a família, como é que é essa convocação? As famílias vão, né? É lógico que é muito difícil, exatamente porque a violência é doméstica, como já falou. Então, queria que explicasse um pouco mais detalhadamente, se possível, né? Como é que se desenvolve essa mediação dos conflitos, e já falou que tem resultados, e quais são? Então, nos diz mais sobre quais são esses resultados. Muito obrigado Perfeito. pela sua presença, mais uma vez. Eu que agradeço. Então, normalmente, a gente é contactado por um familiar
que está assim, insatisfeito com a condução dos cuidados ou com a possibilidade de curatela, né, de interdição da pessoa idosa. Às vezes, algum vizinho também identifica que tem algum idoso em situação de risco. Então, esse primeiro contato com a família normalmente é feito por alguém que está insatisfeito da forma como a pessoa idosa está sendo cuidada. Às vezes, até a própria pessoa idosa entra em contato conosco, e aí depois eu passo as diversas formas de contato, né? Normalmente, hoje, eles têm optado muito pelo meio virtual, mandam um e-mail, mandam um WhatsApp dizendo, olha, eu estou tendo dificuldade de exercer a minha autonomia aqui no meu contexto da minha casa. Em resumo, isso. Nós identificamos, então, que existe uma relação conflituosa na família e chamamos todas as pessoas envolvidas para uma conversa. Nessa conversa inicial, a gente explica sobre a condição do envelhecimento, explica sobre a gente tenta fazer testes de realidade, né? Olha, como seria se fosse, isso é uma técnica da mediação, né? Se você estivesse nessa condição, como que seria se a gente mudasse essa pessoa idosa desse lugar e passasse para outro? Então, são opções de vida real, né? São testes de realidade para que essas pessoas possam ir se conscientizando de que conversando a gente acha soluções adequadas, né? Soluções mais adequadas. Depois que a gente faz essa aproximação e confia, né? Traz um voto de confiança entre as pessoas que vão participar da mediação, a gente sensibiliza sobre a necessidade de falar e de escutar, e aí a gente marca uma reunião em que todos vão participar, inclusive a pessoa idosa, que é protagonista nessa solução, já que a gente não quer achar uma solução para quem cuida, mas para quem é cuidado. Eventualmente, essa pessoa até vai ser contemplada, porque quando a gente diminui a tensão da relação, todos ganham. Mas é importante dizer que a nossa perspectiva de atuação é sempre para a proteção da pessoa idosa. Então, se alguém tiver que se deslocar, que não seja a pessoa idosa. Se alguém precisar de abrir mão de um espaço, que não seja a pessoa idosa. Então, toda a conscientização visa isso. E aí, a partir dessa conversa com as pessoas que estão envolvidas, nós buscamos a solução, cláusulas que são construídas por essas mesmas pessoas, com a possibilidade, então, delas serem cumpridas. Então, olha, eu não posso ficar domingo com meu pai, mas eu posso segunda. Então, ótimo, a gente vai anotar que segunda é seu dia. Como é essa pessoa que voluntariamente manifesta o interesse de cuidar em um determinado dia, a chance dela cumprir esse acordo, essa fala, é muito maior. E ela cumprindo, de fato, a gente vai diminuindo a tensão que envolve esse processo natural do cuidado, que já é tão fragilizado, a família é tão sobrecarregada, enfim, todo aquele contexto que a gente conhece. Quando a gente finaliza essas cláusulas e todos demonstram, né, assim, concordância com aquilo que foi construído pela própria família, esse acordo é encaminhado para mim, eu homologo e ele vira um título executivo. Então, eventualmente, se esse acordo não é cumprido, ele pode ser executado. Então, a gente consta lá, quem não comparecer para o dia do cuidado, tal, se responsabiliza a pagar um cuidador que seja a responsável por aquele dia. E a gente tem ferramentas de fazer, então, essa abordagem. Sérgio, eu vou pedir licença para estender um pouquinho a minha resposta, só para trazer para um ponto que eu considero muito importante. Todas as vezes que a gente fala de violência doméstica, a gente naturalmente associa a Lei Maria da Penha. E os números, de fato, refletem que a mulher idosa ela é a maior vítima de violência. Então, a gente teria aí no campo do direito penal duas legislações importantes, o Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Maria da Penha. Mas quando a gente pensa assim, de verdade na construção da lei e também na situação das partes, a gente identifica que a relação conjugal é muito diferente da relação parental. Então, você diz na violência doméstica tradicional, para uma mulher, esse inclusive é o interesse da lei, que ela precisa romper a relação frágil, o vínculo com o abusador, ela precisa romper a aproximação e qualquer outra forma de vinculação com uma relação abusiva, mas a gente não fala isso para a mãe, né? A gente não tem como falar, olha, a sua solução é você ignorar o seu abusador.
Então, a gente precisa ter muita sensibilidade, porque não é uma violência tradicional no contexto doméstico. É um vínculo que não pode ser rompido. Então, a justiça precisa, a todo tempo, sensibilizar para restaurar e não sensibilizar para punir. Acontece e, se necessário, nós iremos fazer uso das nossas ferramentas, mas as intervenções prévias são necessárias para que a gente possa evitar isso. Doutora Moniz, é um Doutora prazer. Moniz, peraí, Ieda, só um minutinho. Olha, muito esclarecedor, mas eu queria só saber uma coisa. Tem por trás aí da defensoria não, aí da mediação de conflitos, uma equipe técnica que a ajuda? E quem são os profissionais que estão para... Que é uma coisa complexa, né? A violência é muito complexa. E quem são esses profissionais para ajudar nessa elaboração das medidas aí para mediar o conflito? Sérgio, todos os nossos colaboradores mediadores passam por uma formação de, no mínimo, 2 anos, com as regras do próprio Conselho Nacional de Justiça. Eles têm múltiplas formações, então a gente tem psicólogos, assistentes sociais, profissionais da área jurídica. Não existe nenhuma necessidade de que esse profissional conheça regras. O interessante é que ele tenha sensibilidade. E esses essas são normalmente as formações mais habilitadas para fazer esse manejo de uma família em conflito. Então, são profissionais que têm uma vivência psicossocial, jurídica também, e aí, só completando a outra pergunta, os casos que são mais frequentes são os que têm a ver com o cuidado da pessoa idosa, que normalmente sobrecarrega o único familiar, e essa pessoa exausta acaba se excedendo, fazendo uso dos recursos da família. Então, é um caso que a gente normalmente traz para a sensibilização do revezamento, ou quando a gente precisa, identificando que o idoso vai ser interditado, o que é o último recurso no campo do direito civil, né? Declarar morta uma pessoa viva, como se fosse mais ou menos isso no campo do direito, né? Então, nesse caso, a gente tenta identificar entre as pessoas próximas quem seria mais habilitado para promover esses cuidados e substituir a vontade da pessoa idosa. Então, normalmente, quando a gente tem interdição e cuidados, a mediação é uma ferramenta muito valiosa. Doutora Moniz, é um prazer enorme conversar com você, é muito enriquecedor, a gente aprende muito e você tem um jeito muito, muito claro e muito doce de falar, né? Falar de um assunto tão difícil, é sempre muito difícil, quem nos escuta, é sempre muito difícil falar sobre isso. Você já começou a falar um pouquinho, eu queria que, se você pudesse, falasse um pouquinho mais de que tipos de violência. Nós temos vários, a violência ela se subdivide em várias estratificações, né? Que tipos são mais frequentemente trabalhados nessa área da mediação? Você falou um pouquinho da questão do cuidado, mas é só o cuidado ou passa também pela história da negligência, do abuso financeiro ou outras formas de violência? Queria que você pudesse falar um pouquinho melhor para a gente. Ieda, a gente tem percebido que todas as violências começam pela psicológica, né? É claro que a generalização ela sempre empobrece a nossa avaliação sobre o tema, mas quando a gente faz uso de uma situação, de um cartão da pessoa idosa, dos recursos que ela tem, a gente já menosprezou a capacidade dessa pessoa de fazer uso dos seus próprios recursos, a gente já disse que ela não tem condição de se autogerir. Então, quando a pessoa se torna autonegligente, ou no caso, pratica a negligência, ela já disse assim, sou eu que vou cuidar de você, porque você não consegue se cuidar, e aí ela mesma passa a ser ausente com esse cuidado. Então, a violência psicológica, na nossa estatística, ela é sempre a inicial. Ela normalmente, ela desponta numa diferença muito grande em relação às demais. Isso a gente viu de 2012 para cá, que é quando eu coordeno a central tem 15 anos, 12 dos quais eu estou à frente. Agora, no contexto, no passar desses anos, outras violências, elas se revezaram, assim, no segundo, terceiro lugar, sabe? Quando eu entrei,
a gente tinha violência psicológica, depois a negligência e depois o abuso financeiro. Com a pandemia, o abuso financeiro ele se tornou o segundo mais recorrente. Provavelmente porque muitas pessoas perderam suas finanças, a capacidade de se autossustentar e precisaram fazer uso dos recursos dos mais velhos, que tinham ali um recurso que era garantido, né? Pela União, o BPC, ou proventos, ou aposentadoria, enfim. Então, a violência financeira acabou assumindo um grande protagonismo. E para nós, que estamos assim muito alinhados com essa questão da prevenção e repressão, é uma violência difícil porque por dois motivos. Primeiro, porque a todo instante a gente acredita e preza pela autonomia da pessoa. Então, assim, se eu quero gastar do jeito que eu escolhi, quem a gente pode, quem assume esse papel de dizer assim, não, mas aí não é um bom lugar, né? Ou com esse neto não vale a pena esse seu esforço para pagar essa atividade para o seu neto. Isso está no campo da vontade, está na autonomia da vontade. Se a pessoa está lúcida, ela faz o que ela quer com o dinheiro dela. Em tese é isso. Então, nesse ponto é muito difícil. E no segundo ponto é que a violência financeira normalmente é uma construção de uma vida toda. Então, é um pai que a vida toda colaborou, sustentou, e isso normalmente foi se estendendo por toda a vida adulta. Aí o filho teve filho, aí agora o pai sustenta o filho e o neto. Então, romper, né, é muito mais difícil romper esse vínculo de sustento, de cuidado, só com conscientização, mas nós estamos, assim, regando essa sementinha, sempre dizendo, né, sobre a necessidade de se ponderar sobre a autonomia, e dentro da autonomia, o que é uma autonomia manipulada, o que a pessoa idosa acaba fazendo, mas sem querer, no fundo, fazer, onde ela se coloca em risco. Então, é tênue, mas remete mesmo a sobrevivência da família e a necessidade que a família tem de construir vínculos que sejam saudáveis para todas as gerações, né? Doutora Moniz, só um pouquinho, desculpa, Carlos, só uma complementação. Nessa lógica das famílias e principalmente da negligência, como você está colocando, você já vivenciou situações assim, de uma denúncia de violência, por uma solicitação de mediação, em que quem levou a situação entendia como negligência no sentido de não cuidar em tudo que a pessoa precisava, e na hora de se fazer a mediação, se identificar que a família estava fazendo o que ela conseguia, ela estava dentro de tudo que ela podia, porém ela não conseguia mais do que ela estava fazendo, porque às vezes o olhar de fora, que não está neste contexto, pode ver de forma diferente. Como é que isso acontece? Eu já vi várias situações como essa, duas, inclusive, foram muito impactantes para mim, porque as fotos que chegaram das denúncias, elas eram estarrecedoras da condição física da pessoa, né? Uma era uma senhora que estava roxa da cabeça até o pé, assim, tinha o olho roxo, braço roxo, a perna roxa, e a cuidadora que chegou em casa, viu aquela situação e resolveu fazer a denúncia, e chegou para nós realmente essa informação: olha, eu cheguei para cuidar da idosa e a idosa estava roxa, eu acredito que alguém bateu. Chegou mais ou menos assim, de forma bastante resumida. Nesse caso, não tem nem como mediar, né? Violência, uma agressão física, nós demos início ao processo criminal mesmo, tradicional. E o perito, inclusive um grande amigo da SBGG, doutor Otávio, uma pessoa muito querida, muito competente, capaz de nos dar segurança para que a gente possa fazer esse julgamento, já que os nossos olhos são muito limitados, né? Fez toda a avaliação pericial, avaliou o lugar, conversou com a pessoa idosa, conversou com as pessoas que estavam envolvidas no cuidado e identificou que tinha sido uma queda no banheiro da casa. Então, assim, olha que situação, né? Cuidar já é desgastante, a gente sabe que é. Cuidar é difícil, às vezes a pessoa coloca todo empenho ali, e às vezes até pela condição de saúde da pessoa idosa,
recebida com um pouco de agressividade, um pouco de ingratidão. Há situações e situações, né? E, nesse caso, foi comprovado realmente que havia sido uma queda. E um outro caso era um senhor que ele morava nos fundos de uma casa, na verdade, ele estava nos fundos de uma casa que era dele, né? Era cuidado pela família. A família precisava trabalhar, não tinha condições de sustento, uma cidade muito vulnerável financeiramente aqui no Distrito Federal, e ele passava o dia acamado. E isso acabou criando várias escaras, várias feridas nas costas dessa pessoa, porque ela não tinha movimento, e feridas, assim, grandes mesmo. Quem olhasse conseguia ver parte da carne da pessoa. E a perícia constatou que todos os recursos que estavam à disposição dessa pessoa eram empregados no cuidado desse idoso. Mas, de fato, era uma associação de condição frágil de saúde com baixa capacidade financeira de prover tudo o que ele precisaria para ter a sua saúde assegurada. E aí, assim, o que a gente faz? A gente não pode só buscar a repreensão, né? O Estado chega bem rapidinho quando tem que dar uma resposta rápida, pegou tantos anos, ok, a gente precisa chegar rápido nessas condições, mas não dá para a gente chegar numa situação como essa, olhar isso e falar assim, ok, não é violência, volto depois. Não. Então, imediatamente, a gente acionou toda a nossa rede de proteção, entramos em contato com os nossos colaboradores da assistência social, da saúde, buscamos a institucionalização desse idoso para que ele pudesse ter melhores condições, também para que a família pudesse continuar participando da vida dele, mas sem tanta sobrecarga. Então, assim, o que a gente consegue fazer é compatibilizar a expectativa e a realidade. Seria mais ou menos isso. Monize, obrigado por você estar aqui com a gente, muito bom para discutir esse assunto tão importante, né? O que você está dizendo, assim, a gente percebe que existe como se fosse uma cultura de violência, né? Assim, então, essa coisa da violência familiar, o idoso estando mais vulnerável, né? Mais dependente, ele acaba ficando mais vulnerável, né? À violência. Então, eu queria que você falasse para mim o seguinte: você vê que se na sociedade brasileira dá a devida atenção à violência contra a pessoa idosa, quer dizer, se preocupa com isso, né, em termos sociais, o que podemos melhorar? Carlos, essa pergunta é super importante. Eu gosto de falar sobre isso nas minhas palestras, porque eu acredito que o idoso ele tem vulnerabilidades concomitantes, né? Normalmente, ele não é só idoso, ele é tudo o que ele foi durante a vida toda. Então, é um idoso negro, é um idoso LGBT, é um idoso vulnerável socialmente, é um idoso que, quando a gente vai somar essas outras interseccionalidades, a gente vai ver que o envelhecimento só trouxe mais peso. Mas essas outras interseccionalidades ou minorias, PCD, enfim, todas elas, sempre chegam antes. Não que não devam ter a sua valorização, mas, assim, o envelhecimento é um denominador comum. Então, ele é para todo mundo. Por que a gente ainda não se conscientizou da necessidade de ter um olhar enfático sobre isso? Assim? Abordar com seriedade, como uma política de Estado, e não como algo pontual, da caridade, ou da conscientização pessoal de uma pessoa específica. Isso socialmente precisa ser enfrentado, precisa ser conversado. Então, assim, a violência contra a pessoa idosa é normalizada, né? Não, é um filho que deu trabalho a vida toda, ponto. Ou não, é tão grave que existe uma invisibilidade que a própria pessoa idosa se põe, porque às vezes ela nem quer se encontrar nesse segmento, o que enfraquece ainda mais, né, a força desse grupo. Não tem esse senso de identidade, que eu acredito que falta ainda. Então, eu sempre falo, gente, ser pessoa idosa é um critério cronológico. Se quem faz 60, mas está saudável, está disposto, está trabalhando, não quer se encaixar nesse grupo, a gente sempre vai associar
que esse grupo é vulnerável, é enfraquecido, é decrépito, e isso aí descredibiliza todas as vozes que estão associadas a esse empoderamento, né? Então, assim, eu creio, de fato, e que a gente tem feito esse trabalho, o interesse do Instituto, da formação desse Instituto, até nesse sentido mesmo, de trabalhar a questão do envelhecimento com todas as idades, da violência com a pessoa idosa com todas as idades. É social, tem que ser um movimento assim, é para todo mundo todo mundo envelhece, todas as minorias envelhecem, todas as pessoas vão envelhecer, mesmo que elas não cheguem à vida, a se tornarem pessoas idosas ao longo da sua vida, elas vão viver esse processo. Então, qual que é o problema da gente aceitar isso e enfrentar isso com posicionamento, com postura, com seriedade? Então, sim, eu acho que o Brasil ainda é muito preconceituoso, acho que nós ainda temos um caminho grande pela frente, mas temos condições de reverter isso, abordando esse assunto já com todas as idades. Meus filhos aqui, falar desse assunto perto deles, eles dão aula. Então, assim, um de 6, uma de 9, me acompanham, estão em palestras, são sempre os mais jovens. Esses dias eu fui dar uma palestra no hospital de base aqui de Brasília, um hospital referência, e para um grupo de geriatras, a minha filha foi. E então, assim, é muito cedo? Não, nasceu, está inserido na sociedade, vai lidar com todos os grupos, então todos os grupos devem fazer parte dessa sensibilização. Então, acho que precisa ser intencional, assim como a minha blusa, assim como o meu batom, a gente não pode perder a oportunidade. Nossa, eu acho que é isso mesmo. E a minha última pergunta nessa conversa tão proveitosa era mais ou menos esta provocação para quem nos escuta, para quem nos vê, não é? O que podemos melhorar para uma cultura de não violência? E a gente, quando fala em violência, fala em todos os grupos etários. Mas como trabalhamos com envelhecimento, e infelizmente ainda as estatísticas põem as pessoas idosas como o grupo que menos sofre violência. Não é porque ele menos sofre, é porque menos aparece e ao menos ainda uma conscientização. Como nós que trabalhamos com envelhecimento, como nós do segmento idoso, podemos promover uma cultura pró-envelhecimento? Além do que você já falou, você deu o exemplo dos seus filhos que já nascem prestando atenção nisso, né? E até o próprio Estado, que eu sinto que muitas vezes é ausente, você bem disse, ele é ágil para intervir, mas ele não faz o papel. Eu acho que o Estado nosso é mais regulador do que ativo, né? Então, diz para a gente, concluir essa conversa tão interessante, Muniz, como todos nós podemos fazer esse enfrentamento às violências contra a pessoa idosa? Marília, eu sempre acredito que a educação em direitos é a primeira porta de acesso às transformações sociais, né? Se a gente não sabe que direito a gente tem, como que a gente vai buscar o exercício dele, né? E se a gente não sabe qual dever que a gente tem, como que a gente vai observar esse dever? Eu tenho trabalhado muito sobre isso nas minhas participações, toda a construção do Estado para a proteção da criança e do adolescente. Nós temos legislações que preservam a gravidez, a lei dos alimentos gravídicos, então é uma legislação que protege a mulher quando está grávida, mesmo que ela simplesmente só faça a imputação de quem é o pai. A gente tem toda a legislação que protege a criança e adolescente até os 18 anos, então, mesmo que você goste ou não goste daquele filho, que tenha sido fruto de uma relação pontual, não interessa, existe um vínculo, você tem responsabilidade sobre ele. Mas aí, quando inverte o ciclo, a pessoa não quer ter a responsabilidade que a lei manda ter com os pais. Então, meu pai não foi um bom pai. Assim, nesse ponto não tem muito o que conversar. Eu sei que ele pode não ter sido um bom pai, mas a lei não te obriga a amar o seu pai, mas te obriga a cuidar dele. Então, você precisa observar isso é um dever legal, né? E aí, claro, a gente expande isso para diversas outras reflexões. Você vai explorar do jeito que você quiser, espiritualmente, socialmente, emocionalmente, mas ainda que você não queira fazer esse mergulho, a lei manda cuidar.
Então, isso precisa ser observado. A lei manda guardar, prover, e isso precisa ser observado. Então, assim, eu creio que o nosso primeiro passo é falar, conscientizar em todos os lugares. A gente não pode, de fato, se omitir em relação a isso. Creio que a gente precisa, como você disse, fazer planejamentos baseados na temática e não nas ideologias. Eu até brinquei, assim, que eu, estando há 12 anos na Central, já sentei nas mesas da direita, já sentei nas mesas da esquerda, já fiquei de pé. Então, assim, isso precisa ficar em segundo plano, porque senão a gente não vai dar sequência à temática que tem que chegar antes. É claro que umas são mais sensíveis do que as outras, mas isso precisa estar em segundo plano para que a gente tome uma decisão baseada na proteção e que seja algo recorrente, né? E aí, por fim, assim, o que você falou sobre a questão da invisibilidade, que ainda é uma violência que é pouco denunciada, né? Tem poucas notificações, subnotificada. Levantando as informações que nós trabalhamos aqui, os dados estatísticos que a Central Judicial do Idoso tem aqui no Distrito Federal, alguns anos atrás, a gente identificou que o maior índice de denúncias era promovido por pessoas idosas entre 60 e 69 anos de idade. E aí, a gente ficou pensando, né? Será que as violências de fato estão concentradas nesse segmento? Que quanto mais velho, menor o índice de notificações. E a gente, não, gente, quanto mais velho, menos acesso ele tem à notificação. Imagina uma pessoa de 90 sendo violentada, ela tem mais dificuldade do que de alguém de 60 chamar ajuda, né? Então, a gente intensificou o nosso olhar para esse grupo super vulnerável, mais vulnerável do que os 60 mais. E esse ano é o primeiro ano que o índice de notificações dos 80 mais aumentou. Então, assim, não importa quantos anos nem em que situação, é um direito de todos, fez 60 mais, precisa ser ouvido, e parte de todos nós colocando esse tema em evidência, assim, à frente de todas as nossas outras compreensões. Então, eu acredito que a gente precisa ser bem intencional para reverter esse quadro no campo da proteção de direitos e da dignidade humana. É isso que eu tenho levado para a nossa comissão do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça, um grupo também multidisciplinar, um grupo que trabalha com profissionais de diversas áreas. Gente, olha, o tema é o envelhecimento, vamos focar nisso e vamos construir algo que seja duradouro, atemporal, e que tenha condições mesmo de ser sustentado por qualquer pessoa que se interesse pela vida. Então, é isso que a gente tem buscado. Muito bom. E agora, assim, nós falamos que você é de Brasília, portanto, não é um serviço que está presente em todo o território nacional. Fala para quem está nos ouvindo lá de Brasília e para quem também deseja conhecer mais, como acessar esse serviço. Qual é o fluxo de entrada para essas providências que o serviço atende? Marília, só uma coisa. Moniz, um minuto só. Até porque, se não tem outros locais, né, ao conhecer melhor o serviço em Brasília, podemos reivindicar e implantá-lo em outros locais do Brasil. Então, esse é o objetivo também dessa comissão, meus amigos. A gente está sensibilizando, o conselheiro Mário Maia já está totalmente sensibilizado. A ideia é que seja uma orientação para todos os tribunais, bem assim, em forma de recomendação mesmo, para que a gente possa encurtar os espaços de proteção, né? Facilitar esse contato. A Central, ela já é uma junção entre o Ministério Público, a Defensoria e o Tribunal de Justiça, o que facilita a narrativa. Quando a pessoa procura a gente, é uma narrativa só, nós já atuamos em rede. A gente também tem outros parceiros que fazem parte dessa rede, então a gente consegue comunicar com o governo local a respeito de CREAS, dos CRAS, também a respeito do atendimentos psicossociais, drogadição, saúde, enfim, todas as portas que a gente pode entrar no executivo, a gente também entra.
e também tem uma boa articulação com a Frente Parlamentar do Idoso aqui no DF. Então, a ideia é que a gente trabalhe como um centro mesmo, é um espaço mesmo de múltiplos atores. A gente abre portas presenciais, por e-mail, por telefone, então tem como entrar em contato com a gente como quiser. Eu vou colocar como referência o e-mail, porque é o e-mail hoje que as pessoas conseguem falar, fazer a narrativa das suas histórias, e a gente dá andamento da melhor forma. É Central Judicial do Idoso, tudo junto, minúsculo, Central Judicial do Idoso, @tjdft.jus.br. Então, Central Judicial do Idoso, @tjdft.jus.br. Através desse e-mail, a gente dá início aos acolhimentos. Nós temos recebido muitos contatos de outros estados para exportar essa tecnologia, né? Então, assim, a ideia é que a gente, de fato, faça essa aproximação com outros tribunais também, para compartilhar essa experiência que a gente tem, mesmo que não seja algo para ser copiado, mas que sirva de inspiração, dentro das possibilidades de cada estado. Essas iniciativas são sempre muito bem-vindas. E caso alguém queira participar compreender um pouquinho melhor como a gente tem atuado através do Instituto, principalmente como um lugar assim de múltiplas reflexões, pode seguir a gente no Instagram. Posso compartilhar? O Instagram é Parentalidade Prateada. E o nome é aquilo que eu disse, né? Não adianta pensar na relação parental só do pai para o filho, mas pensar na relação parental do filho para o pai também. Então, qual é a sua responsabilidade em relação a essa faixa etária prateada, né? A parentalidade prateada. E a gente está muito feliz de contribuir aí para esse movimento de dignificação da vida. Nossa, muito bom! Muito obrigada, Monize, por sua excelente participação conosco, suas informações, suas reflexões, a disponibilidade de nos atender numa semana super importante, com tantos compromissos que chamam a atenção sobre a violência, não é? Você também já informou aos nossos seguidores aqui o acesso e o grande desejo que isso aconteça no Brasil inteiro. Realmente, a violência contra a pessoa idosa é uma questão de família e a gente tem que ser muito zeloso e muito cuidadoso nessa intervenção. E também chamando a atenção do Estado brasileiro para essa tão importante responsabilidade, porque violência contra a pessoa idosa é uma questão de direitos humanos. Quando temos a violência, nós estamos violando um direito humano fundamental. Então, muito obrigada pela sua presença, sucesso no seu trabalho e certamente convidaremos você novamente para tratar de tantos assuntos. A gente já percebe que você é uma ativista da causa, tem uma longa carreira pela frente, um longo tempo de vida. Agradeço o Sérgio, o Carlos, a Ieda, não sei se algum deles... o Sérgio já está com a mão levantada, querendo falar. Sérgio, a palavra é sua. Não, Marília, eu queria dizer o seguinte, eu fiquei encantado, porque meu trabalho junto aos conselhos e aqui na cidade de São Paulo, a gente via muito mais a tentativa só de penalizar, né, e isso foi muito bem explícito aqui pela doutora Monize, do que resolver. E a mediação de conflitos eu adorei. Eu acho que tem de ser uma experiência a ser implantada no Brasil inteiro, fundamental. E, doutora Monize, queria dizer, eu vou resumir o que eu entendi do trabalho de vocês. Dignidade. Muito obrigado em nome dos idosos. Muito obrigado. Que lindo, obrigada. Estou realmente muito feliz de estar aqui. E além de ser uma semana muito complicada, hoje é o Dia dos Namorados, né, Marília? E isso também é bom para a gente lembrar que idoso também namora. E assim, os números não mentem, né? A gente fez 3 mil atendimentos no ano passado.
Nosso índice de acordo é de 77%. Então, quase todas as famílias estão querendo conversar, elas não estão querendo ser acusadas, né? Só se precisar, ok, mas podendo abrir esse espaço de conciliação, e é o que a gente tem visto, nosso índice de acordo é enorme, e nós estamos felizes com a possibilidade que ele seja replicado em outros tribunais. Eu estou à disposição, quero voltar, contem comigo, sou ativista, e é isso mesmo. E além do que, Moniz, você já deixou aqui para a gente uma pauta bem legal. Idoso também namora, né, colegas aqui? A gente ainda não abordou esse tema no nosso canal. Vamos falar sobre este assunto também. E aproveito, né, para dizer para você, se tiver alguma sugestão, você que nos escuta, você que nos vê, que divulga o canal, passe para nós, porque, como eu disse no começo, o nosso propósito é falar sobre as mais diversas velhices. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Mais uma vez, querida Moniz, muito obrigada. Sucesso, saúde, paz para você, é o que nós desejamos. E os nossos colegas, um forte abraço e até a próxima.